Boa tarde, pessoal. Voltamos aí, então, com a Juliana da Savit. A Juliana vai falar um pouquinho sobre a parte jurídica, né, do nosso setor de energia solar. A gente fica mais na parte técnica. Quando a gente precisa de um apoio, assim, começa a fugir um pouco do técnico, a gente pede, dá um grito aqui para o setor mais do direito, né, que para dar uma ajuda para a gente. Boa tarde, Juliana. Boa tarde, Brunella, tudo bem? Tudo certo. Gostaria de agradecer, né, a sua presença aqui. E vamos lá, Bom, vamos lá podemos então. começar. Tá bom. Bom, boa tarde para todo mundo. É uma honra para mim estar aqui hoje falando para vocês sobre os aspectos jurídicos que norteiam o nosso setor. Primeiramente, eu gostaria muito de agradecer a organização do evento, né, pelo convite. Eu espero que seja esclarecedor para todo mundo. No final, eu vou deixar os meus contatos aqui. Quem tiver qualquer dúvida, é só me encaminhar depois da palestra que eu vou responder a particularmente todo mundo com muito prazer. Então, sem mais delongas, vamos começar aqui com a apresentação. Então, só, pessoal, como a Juliana falou, as perguntas a gente vai fazer por e-mail, né? Como é um tema também meio complicado de tirar dúvida, né? Aqui pelo online, a Juliana vai deixar o e-mail, então quem tiver dúvida pode mandar para ela depois. Certinho. Bom, vamos lá então, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouquinho dos aspectos jurídicos da Resolução Normativa 482 e as suas revisões, né? Eu dividi a minha apresentação hoje em 3 partes. Primeiro a gente vai fazer umas considerações iniciais, depois a gente vai adentrar mesmo nos aspectos jurídicos da Resolução Normativa 482 e, por último, eu vou fazer uma evolução normativa do setor. Então, aqui, antes da gente adentrar, né, nos aspectos técnicos e jurídicos mesmo da Resolução Normativa 482, é importante ressaltar que a legislação do setor elétrico brasileiro, ele corresponde a uma estrutura normativa, regulatória e legal, caracterizada por diversas reformas e ajustes. Então, para a gente começar, eu vou fazer uma pequena introdução histórica, só para contextualizar os temas e os seus significados, tá? Então, aqui, a criação da ANEEL e a desverticalização do setor elétrico são frutos do projeto de reestruturação do setor elétrico brasileiro, o RESEB, que foi implantado em 1996 pelo Ministério de Minas e Energia, cujo objetivo foi definir as bases conceituais que deveriam nortear o desenvolvimento do setor elétrico, né? Então, destaca-se como uma dessas bases conceituais que foi a alteração da forma de comercialização de energia elétrica no Sistema Interligado Nacional, no SIM, né, com a criação do ambiente de contratação regulada e do ambiente de contratação livre. Sendo assim, falar rapidinho aqui, o ambiente de contratação regulada é o segmento do SIM, né, em que estão envolvidas as distribuidoras e os consumidores cativos. E o que a gente tem aqui, né, que a principal regra do ACR, né, do ambiente de contratação regulada, é a contratação de energia elétrica pelas distribuidoras por meio de leilões, né, que são definidos pelo Ministério de Minas e Energia e pela ANEEL, para que os consumidores eles possam se beneficiar da modicidade tarifária, que é aquela tarifa justa e acessível para todos os cidadãos brasileiros. No ambiente de contratação regulada, o consumidor ele somente pode adquirir energia elétrica das concessionárias de distribuição de energia elétrica. Já que no ambiente de contratação livre, né, ele é o segmento do SIM que possibilita a comercialização de energia elétrica por meio de contratos, né? E esses contratos eles são livremente negociados entre agentes concessionários, permissionários, autorizados de geração, comercializadores, importadores, exportadores de energia, consumidores livres, consumidores especiais, e são aqueles denominados contratos de compra de energia no ambiente livre, né? E esses contratos eles são registrados e validados no âmbito da CCE, da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Então, feita essa pequena introdução, vamos aqui passar para a análise jurídica mesmo da Resolução Normativa 482, né, e os seus principais temas.
Aqui, já no artigo 1º, a resolução já deixa explícita que veio para estabelecer as condições gerais para o acesso de micro e mini geração distribuídas aos sistemas e o sistema de compensação de energia elétrica. E no artigo 2º, ela já traz algumas definições, eu vou só falar de algumas aqui bem rapidinho. Que no artigo 2º, o inciso 1º, ela traz a definição de microgeração distribuída como sendo a central geradora de energia elétrica com potência instalada menor ou igual a 75 kW e que utilize cogeração qualificada conforme regulamentação da ANEEL ou fontes renováveis de energia elétrica, conectada na rede de distribuição por meio de instalações de unidades consumidoras. E no inciso 2º, ela define a mini geração distribuída como sendo a central geradora de energia elétrica com potência instalada superior a 75 kW e menor ou igual a 5 MB, que utilize cogeração qualificada conforme a regulamentação da ANEEL ou fontes renováveis de energia elétrica conectada na rede de distribuição por meio de instalações de unidades consumidoras. Né? Aqui é importante a gente frisar que esses conceitos de micro e mini geração distribuída foram inseridas pelas resoluções normativas 687 de 2015 e 786 de 2017, respectivamente, né? Tendo em vista uma necessidade do aperfeiçoamento regulatório com a finalidade de fomentar esses institutos no mercado de energia elétrica. E aqui, já no inciso 3º do mesmo artigo 2º, a gente tem a definição de Sistema de Compensação de Energia Elétrica, o SCEE. E aqui a gente pode observar que o Brasil adotou um mecanismo de net metering para incentivar a geração distribuída, ou seja, a adoção do sistema de medição líquida da energia injetada na rede de distribuição, descontado o consumo e a utilização desse crédito no abatimento da fatura nos meses posteriores, né? Um ponto importante aqui nesse momento é ressaltar que nessa troca de energia entre a unidade consumidora e a distribuidora não tem atividade de mercancia, né? Tendo em vista que a própria norma reguladora, a própria resolução da ANEEL, trouxe o conceito de empréstimo gratuito para definir juridicamente esse ato praticado pela unidade consumidora de injetar o excedente da sua energia na rede de distribuidora. E aí a gente já sabe que o excedente de energia gerado vai constituir crédito e vai poder ser utilizado em até 60 meses a partir do mês da competência, né? Aqui, então, a gente já entra nas modalidades de geração distribuída, né? Ainda no artigo 2º da Resolução Normativa 482, a gente tem essas modalidades de instalação de micro ou mini geração em local diferente da unidade consumidora. É importante a gente lembrar que, originalmente, a Resolução Normativa 482, ela previu a geração distribuída apenas para as unidades consumidoras que gerassem sua própria energia junto à carga, ou seja, né, no local do consumo. Então, com as subsequentes alterações dessa norma, foram ampliadas a pluralidade de usuários e as modalidades de instalação. Então, diante disso, os consumidores que hoje possuem central geradora com micro ou mini geração distribuídas, eles podem aderir ao sistema de compensação de energia elétrica nas seguintes modalidades: empreendimentos com múltiplas unidades consumidoras, geração compartilhada e autoconsumo remoto. Vamos começar aqui falando primeiro do EMUC, né? A primeira modalidade que a Resolução Normativa 482 traz é o empreendimento com múltiplas unidades consumidoras. Está aqui no artigo 2º, inciso 6º, e ele é caracterizado pela utilização da energia elétrica de forma independente, na qual cada fração com uso individualizado vai constituir uma unidade consumidora e as instalações para atendimento das áreas de uso comum vão constituir uma unidade consumidora distinta, que vai ser de responsabilidade ou do condomínio, ou da administração, ou do proprietário do empreendimento com micro ou mini geração distribuída. E o requisito é que essas unidades consumidoras elas têm que estar localizadas em uma mesma propriedade ou em propriedades contíguas e é vedado a utilização de vias públicas, de passagem aérea ou subterrânea de propriedade de terceiros que não integrem o empreendimento.
né? Então, geralmente, o EMUC é uma modalidade muito adotada pelos consumidores que estão reunidos em condomínio, né? Sejam residenciais ou comerciais. E lembrando também que é uma característica inerente dessa modalidade, que a usina esteja, né, na mesma propriedade ou em área contígua às unidades consumidoras. E o EMUC ele também pode gerar energia para compensação de crédito, tanto das unidades individuais quanto da área comum do condomínio. E o último ponto é importante ressaltar, né, que a principal dificuldade dessa modalidade é a exigência de da unidade geradora, né, ela estar localizada no mesmo local do condomínio ou em área contígua, o que infelizmente impossibilita a geração remota de energia. E aqui a gente tem as modalidades de geração compartilhada, né, a resolução normativa 482, no artigo 2º, inciso 7º, dispõe que os consumidores localizados dentro da mesma área de concessão ou permissão da distribuidora de energia elétrica, eles podem se reunir por meio de consórcio ou cooperativa para produzir e compensar energia elétrica por meio de micro ou mini geração compartilhada. Vamos começar falando um pouquinho aqui do consórcio, né? E aqui é importante esclarecer o seguinte: o consórcio que trata a resolução normativa 482 é o consórcio de empresas, regulado pelos artigos 278 e 279 da Lei das Sociedades Anônimas, que é a Lei 6404 de 76, e não um consórcio para aquisição de bens e serviços, né? Esse consórcio ele é regulado pela Lei 11.795 de 2008, e é importante a gente frisar que são institutos jurídicos bem diferentes, né? Mas a natureza jurídica do consórcio não é de uma sociedade de empresas, mas sim de um contrato entre um grupo de empresas. É importante a gente ressaltar essa característica, porque é um dos pontos que diferencia o consórcio das cooperativas, porque a cooperativa ela é uma sociedade, e é o que possibilita uma maior liberdade de gerenciamento dos empreendimentos dessa modalidade, tá? O consórcio ele é constituído por meio de um contrato, celebrado por pelo menos 2 sociedades, e tem que ser observado as disposições previstas nos incisos do artigo 279 da Lei 6404. Então, aqui a gente vai falar rapidinho dessas disposições, né, que tem que ser observadas, esses instrumentos de consórcio, nesses contratos de consórcio, eu vou passar rapidinho aqui por eles. A designação do consórcio. Não é obrigatório que o consórcio tenha um nome, tá? Mas é recomendável, porque tendo em vista que geralmente quem tem esse modelo de negócio, ele tem mais de um, né? Então é importante que cada consórcio tenha o seu nome para a gente poder distinguir um do outro e verificar direitinho em cada fase que está cada consórcio. O objeto, ele tem que ser necessariamente a micro ou a mini geração distribuída de energia elétrica que utilize cogeração qualificada ou fontes renováveis de energia elétrica. E aqui, como consequência prática dessa exigência, é importante a gente especificar por meio de qual matriz que vai se dar a geração. A duração do consórcio ela tem que estar obrigatoriamente expressa no contrato, mas esse prazo de duração ele pode ser determinado ou indeterminado. O endereço, o consórcio pode ter endereço em qualquer lugar, né? Seja um endereço próprio ou de qualquer dos consorciados, não tem uma exigência legal para isso. E o foro é aquela comarca judicial em que as disputas judiciais dos consorciados entre si e ou com terceiros deverão ser resolvidas se houver, né? Em geral, o foro é a comarca em que está o endereço do consórcio, mas é possível escolher outro, não tem nenhum impedimento legal em relação a isso. Quanto aos direitos e deveres dos consorciados, né, tendo em vista que o consórcio não é uma sociedade, os consorciados eles não têm direitos e deveres entre si ou com o consórcio previstos em lei. Por essa natureza contratual, por essa natureza jurídica contratual, significa que os direitos e os deveres dos consorciados, eles vão ser estabelecidos contratualmente, né? O que traz uma autonomia para as definições de como que esse consórcio vai funcionar, e aí cabe a cada consorciado aderir ou não às disposições desse contrato.
E também, como um último ponto aqui, é bom a gente lembrar que por essa natureza jurídica contratual do instrumento de consórcio, além de todos esses requisitos legais aqui que eu já falei, os consorciados, eles podem elencar outras cláusulas, né, que eles entendam ser pertinentes e que possam facilitar a compreensão do instrumento e também que pode ajudar com o bom andamento do negócio, né? Outro ponto aqui, que é muito polêmico também nesse assunto, é a exigência de solidariedade prevista no artigo 4º, parágrafo 6º da Resolução Normativa 482. Né? Essa solidariedade, ela é uma outra especificidade dos consórcios de geração distribuída, e nesse sentido, o consorciado líder, ele é solidariamente responsável com todos os consorciados, exclusivamente em relação às obrigações contraídas pelo consórcio junto à distribuidora. Vamos falar rapidinho dessa solidariedade, porque é um tema importante, e é bom a gente lembrar o seguinte: a solidariedade no ordenamento jurídico brasileiro, ela não se presume. O que quer dizer isso? Ela tem que derivar da própria lei, né? E nesse caso, ela deriva da própria Resolução Normativa 482, e ela tem que estar expressa no instrumento de consórcio, no contrato de consórcio, né? O que pode gerar um desconforto no momento de comercializar esse modelo de negócio, né? Porque geralmente essa solidariedade, ela é vista com olhos de desconfiança pelos clientes, né? Porque muitas vezes esses clientes, eles são leigos do ponto de vista jurídico, e isso acaba dificultando a operacionalização do negócio, né? O que pode ser feito nesse sentido, então, né? É que geralmente os detentores dos empreendimentos também são consorciados líderes. E aí tem algumas maneiras de mitigar essa desconfiança, essa indigestão que essa solidariedade traz para o negócio, né? Então, por exemplo, a gente pode incluir, né, no instrumento de consórcio alguma cláusula em que o consorciado líder vai assumir toda e qualquer responsabilidade que possa advir de uma obrigação desse instrumento. Ou, por exemplo, incluir uma cláusula dispondo sobre a ocorrência de qualquer medida, né, relativa ao consórcio e que eventualmente seja promovida contra algum consorciado, né, desde que seja em decorrência dessa solidariedade, é claro. O consorciado líder, ele vai se apresentar ao juízo competente, vai informar que ele é o único e exclusivo responsável, ele vai requerer a exclusão da lide daquele consorciado demandado, né? E que ele vai arcar com todos os custos e despesas, por exemplo. É claro que essas alternativas que eu falei aqui, elas não vão afastar essa solidariedade imposta pela Resolução Normativa 482, porque é uma solidariedade legal, mas pode dar um conforto maior para os clientes e um apoio até para a operação do negócio, né? Aqui, rapidinho, o ingresso ou a saída de consorciados no contrato, ela tem que ser feita por alteração contratual e depois, posterior registro na junta comercial. E aqui surge uma dúvida que é muito frequente, o seguinte: pode ser feita a exclusão unilateral de um consorciado sem a necessidade de indenização? A resposta é sim, pode, desde que todas as condições para essa exclusão acontecer estejam claramente previstas no contrato de consórcio. As regras do jogo têm que estar sempre muito claras, né? E aqui, por último, vou falar rapidinho o registro, né, dos consórcios. O contrato de consórcio e as suas respectivas alterações devem ser registradas na Junta Comercial do Estado em que está localizada a sede. E, por último, apesar do consórcio não ter personalidade jurídica, eles também têm que ser registrados na Receita Federal do Brasil para obtenção de um CNPJ. Vamos falar aqui rapidinho agora sobre a modalidade de geração compartilhada, que é a cooperativa, né? Diferente do consórcio, como a gente acabou de falar, que não é uma sociedade, ele é um contrato, a cooperativa, ela é uma sociedade e ela é regulamentada por lei própria, né? A Lei 5764 de 71 e complementarmente pelo Código Civil de 2002. Aqui eu vou fazer um parênteses rapidinho, né? Que tem um documento da ANEEL, que chama Perguntas e Respostas sobre a Aplicação da Resolução Normativa 482. E lá nesse documento, no item 2.2,
consta que não tem uma espécie de cooperativa ou de consórcio pré-definido na Resolução Normativa 482 para fins de geração compartilhada. Mas a ANEEL, ela sofreu tantos questionamentos sobre esse tema, né, que junto com a Procuradoria Federal, ela emitiu 2 pareceres jurídicos, esclarecendo que a constituição de cooperativas, ela tem que observar as regras previstas no Código Civil, né, no artigo 1093 a 1096, assim como o disposto na Lei 5764 de 71. Né? O que quer dizer isso? Né? Quer dizer que não tem um modelo definido para constituir uma cooperativa. Né? O instrumento de constituição dessa cooperativa, ele pode ser elaborado da forma que melhor vai atender os cooperados, né? Desde que respeite as determinações legais, tanto do Código Civil quanto da lei de cooperativa. Então, nesse sentido, lá na lei de cooperativa, no artigo 6º, inciso 1º, ela traz, né, que essas cooperativas devem ser constituídas pelo número mínimo de 20 pessoas físicas, sendo que, excepcionalmente, vai ser permitido a admissão de pessoas jurídicas que tenham por objeto as mesmas ou correlatas atividades econômicas das pessoas físicas, ou ainda aquelas que sejam sem fins lucrativos, tá? Aqui, na designação da cooperativa, a gente tem que o nome, ele vai ser formado por 3 elementos, né? O primeiro é a palavra cooperativa, o segundo é uma breve descrição das atividades dos cooperados ou do objeto social da cooperativa, e o terceiro é a região geográfica em que a cooperativa vai atuar. Então, aqui a gente tem um exemplo, né? Cooperativa de Geração Distribuída de Energia do Norte de Minas Gerais. O objeto da cooperativa tem que ser obrigatoriamente micro ou mini geração distribuída de energia elétrica que utilize cogeração qualificada ou fontes renováveis de energia elétrica. E também, assim como no consórcio, como uma consequência prática dessa exigência, é importante especificar por meio de qual matriz que vai se dar essa geração, né? A cooperativa, como qualquer outra sociedade, ela tem que indicar nos seus atos constitutivos qual que vai ser o seu prazo de duração, que também pode ser determinado ou indeterminado. E em relação aos direitos e deveres dos cooperados, como a gente falou que a cooperativa ela é uma sociedade, então os cooperados eles têm praticamente os mesmos direitos e deveres de um sócio, né, de uma sociedade. Então, por exemplo, cada cooperado tem direito a 1 voto nas assembleias de cooperados, independente de quantas cotas do capital social esse cooperado tenha. Apesar das cooperativas serem entidades sem fins lucrativos, né, e não distribuírem lucros, os cooperados eles têm direito de participar das sobras financeiras decorrentes da atividade da cooperativa. Eles também podem eleger e serem eleitos como membro da administração da cooperativa e também ter acesso às demonstrações financeiras da cooperativa. Esses 2 pontos aqui são exemplos de implicações práticas que dificultam um pouquinho a implantação na prática, né, a implantação da cooperativa de geração distribuída. E o principal dever dos cooperados é arcar com as despesas de manutenção da cooperativa e responsabilizar-se pelos débitos dessa cooperativa. Mas na hipótese de ser uma cooperativa que tenha sido constituída com a finalidade exclusiva de geração distribuída, vai ser basicamente as despesas com locação, operação e manutenção da usina. Aqui a gente também tem a exigência de solidariedade, né? Assim como ocorre lá nos consórcios, também nos termos do artigo 4º, parágrafo 6º da Resolução Normativa 482, a cooperativa ela também tem que prever no seu ato constitutivo a solidariedade das obrigações por todos os cooperados. E aqui são as mesmas regras de solidariedade que eu acabei de falar sobre o consórcio, as mesmas coisas, só tem um ponto que é diferente, é o seguinte: devido a essa solidariedade prevista pela ANEEL, né, no artigo 4º, parágrafo 6º, o modelo de responsabilização adotado para os cooperados tem que ser o de responsabilidade ilimitada, conforme está disposto lá no artigo 12 da Lei das Cooperativas, né? Em tese, o ingresso de cooperado é livre, mas é sempre bom a gente lembrar, é livre para as pessoas físicas, né, e para jurídicas que tenham o mesmo objetivo da cooperativa, mas é sempre bom a gente lembrar que a constituição da cooperativa tem que ser necessariamente feita por 20 pessoas físicas, e a administração da cooperativa ela também pode restringir ingressos de cooperados, se assim for interessante para a cooperativa.
Os cooperados são livres para deixar a cooperativa a qualquer momento e também podem ser excluídos por decisão de assembleia de cooperados ou da diretoria. O ingresso e a saída desses cooperados vai se dar formalmente por meio de assinatura e baixa de inscrição do livro de matrícula de cooperados. A ata e a assembleia de constituição da cooperativa e os outros atos posteriores, eles têm que ser registrados na junta comercial do estado, que está localizada a sede da cooperativa. E aqui, como último ponto, eu vou falar rapidinho da administração, porque a administração das cooperativas é outro ponto importante que contribui para a dificuldade operacional e para a massificação de cooperativas de geração distribuída. A cooperativa, ela deve obrigatoriamente contar com uma diretoria ou um conselho de administração e um conselho fiscal. Os diretores, os conselheiros, eles têm que ser eleitos a cada 4 anos, enquanto que os conselheiros fiscais devem ser eleitos anualmente, né? E em todos esses casos aqui, os diretores, conselheiros e conselheiros fiscais, eles não podem ser parentes entre si, e pelo menos 1/3 da composição de cada órgão tem que ser renovado a cada eleição. E aqui a gente fala da última modalidade, né, que é o autoconsumo remoto, e conforme a gente falou lá no início da abordagem do tema de geração compartilhada, a geração distribuída, ela foi introduzida no Brasil, idealizada pelo modelo de consumo local, né, no qual o consumidor pode gerar sua própria energia junto à carga, no local do consumo. E aqui a modalidade de autoconsumo remoto, ela foi introduzida pela Resolução Normativa 687 de 2015, e aí ela criou as oportunidades para a geração distribuída, né? Os consumidores, eles passaram a poder ter a sua geração distante da carga, desde que por unidades consumidoras de mesma titularidade e dentro da mesma área de concessão da distribuidora, né? Isso... Desculpa, gente. Isso mitigou as limitações de espaço que um determinado consumidor poderia eventualmente ter, né, para instalar um equipamento para gerar sua própria energia, e também ampliou os horizontes, né, já que as usinas poderiam começar a ganhar escala muito maiores a partir daí. Além disso, aumentou a possibilidade da energia gerada ser compensada por pessoa jurídica, matriz e filial, e, claro, por pessoa física titulares de empreendimentos em local diferente das unidades consumidoras. Então, depois da gente ter feito uma breve introdução histórica nas considerações iniciais, né, e tratado dos principais pontos jurídicos que envolvem a Resolução Normativa 482, eu acredito que é importante a gente entender um pouquinho sobre a linha do tempo dos acontecimentos normativos do setor, para poder compreender de onde que vieram essas alterações e para onde que a gente está caminhando nesse campo legislativo, né? Então, vamos começar aqui pelo dia 17 de abril de 2012, com a Resolução Normativa da ANEEL 482, permitindo a geração distribuída no Brasil. Aí a gente vem aqui para o dia 22 de abril de 2015, em que os estados, nem todos aderiram naquele momento, e o Distrito Federal, por meio do Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS, eles publicaram um convênio ICMS número 16 de 2015, concedendo a isenção do imposto para geração distribuída na modalidade autoconsumo e com potência instalada de até 1 mega. Nesse ponto aqui, eu vou fazer um parênteses muito rápido, só para a gente pincelar mesmo esse assunto, porque é um assunto polêmico, cada estado trata de uma forma, então é só para a gente contextualizar e depois a gente continua. Então, nesse convênio, pode estar uma das maiores dificuldades do nosso setor, né? Porque esse convênio, que surgiu lá atrás para trazer segurança jurídica, quando ele estabeleceu a isenção do ICMS, ele tem muitos vícios na sua redação, o que acaba gerando muita dúvida e muita incerteza. Tanto é que até hoje não existe um senso comum sobre quando e como deve ser aplicado em cada um dos estados. Desde que foi publicada, né, aqui em 2012, a resolução normativa, ela já foi alterada 3 vezes, né, modificando as regras e ampliando o alcance de mercado, o que acabou gerando uma discrepância entre as determinações da norma tributária aqui com a norma regulatória, né? Alguns exemplos que
que a gente pode citar é o seguinte: a isenção prevista aqui no CONFAS está limitada até 1 mega, enquanto que a resolução normativa 482, hoje, ela já admite usinas de até 5 mega. Essa mesma isenção aqui, ela está prevista apenas para projetos em que a geração e o consumo se dê pela mesma unidade consumidora, o que, em tese, a geração compartilhados e empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras não estariam abrangidos pela norma de isenção, né? Então, como eu falei, é um assunto muito polêmico, varia de estado para estado, mas cabe aqui um destaque para o estado de Minas Gerais, que ele tem um regramento próprio sobre a incidência do ICMS e concedeu aos contribuintes, por meio de lei, né, lei própria, a Lei 22.549 de 2017, a isenção do ICMS de acordo com a Resolução Normativa 482, né, ou seja, de forma ampliada em relação a esse convênio aqui. E aí ele admite na mini geração distribuída o limite máximo de potência instalada de 5 mega, e também é aplicado para os empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras e para os projetos de geração compartilhada, tá? Sobre os demais temas tributários, como PIS, COFINS e os outros, quem tiver qualquer dúvida pode me mandar depois por e-mail, tá? E aí eu respondo todo mundo para a gente não se estender muito no tema, porque ele é polêmico. Então vamos continuar aqui. No dia 24 de novembro de 2015, teve a aprovação da Resolução Normativa 687, permitindo os empreendimentos com múltiplas unidades consumidoras, o autoconsumo remoto, a geração compartilhada e o crédito de energia para o consumo em 60 meses. E aqui, no dia 1º de março de 2016, entrou em vigor essa resolução normativa. Aqui, no dia 17 de outubro de 2017, foi publicada a resolução normativa 786, que alterou de 3 megas para 5 mega o limite de mini geração distribuída. E aqui no dia 22 de janeiro de 2019, a ANEEL aprovou a audiência pública em 3 capitais, né? Brasília, São Paulo e Fortaleza. Então, no dia 21 de fevereiro, a gente teve uma audiência pública em Brasília, no dia 14 de março, uma audiência pública em São Paulo, e no dia 11 de abril, a audiência pública em Fortaleza. A gente chega aqui no dia 7 de outubro de 2019, quando teve a publicação do relatório de análise de impacto regulatório, o AIR número 003 de 2019, que surpreendeu todo o setor, né? A ANEEL, ela desconsiderou praticamente todas as contribuições ao longo desse processo de audiências públicas aqui durante todo o ano de 2019, e aqui ela publicou uma metodologia própria. No dia 15 de outubro de 2019, a ANEEL, ela decidiu pela abertura da consulta pública, que deu continuidade na audiência pública número 1 de 2019, com o objetivo de receber contribuições para a proposta de revisão da Resolução Normativa 482, né, que eram as regras referentes aplicáveis à micro e mini geração distribuída. Foi nesse dia, nessa oportunidade, que teve toda aquela polêmica, né, sobre taxar o sol com a escolha da alternativa 5, apresentada no AIR 3 de 2019, que gerou toda aquela segurança jurídica na época. E aí, aqui no dia 7 de novembro de 2019, teve a audiência pública para debater com a sociedade, né, a proposta de revisão da Resolução Normativa 482, referente às regras aplicáveis à micro e mini geração distribuída. Segundo a ANEEL, né, num documento publicado pela própria ANEEL, que é a retrospectiva ANEEL de 2019, essa sessão de 7 de novembro foi a maior sessão em número de participantes já realizadas pela agência. E seguindo com a evolução para 2020, a gente chega aqui no dia 27 de abril, né, que o deputado Beto Pereira apresentou a minuta do projeto de lei 2215, que propõe um novo regramento para o sistema de compensação para micro e mini produtores de energia. E por fim, aqui no dia 26 de maio, né, recentemente, praticamente na semana passada, teve uma apresentação do requerimento de urgência pelos deputados, pelo deputado Beto Pereira e outros, né, que assinaram com ele, para requerer urgência na tramitação do PL 2215 de 2020. Então, merece um destaque como último apontamento da minha apresentação aqui de hoje, o PL 2215, apresentado pelo deputado federal Beto Pereira, do Mato Grosso,
que nesse momento, né, esse PL ele vai muito além de apenas atender uma demanda setorial, né, ele também pode contribuir para o enfrentamento da crise econômica desencadeada pela Covid-19 e, por isso, o regime de urgência. Né, por isso eles apresentaram um pedido de regime de urgência. Antes da gente entrar no tema, né, especificamente, é só importante lembrar que as considerações que eu vou fazer a partir de agora são a respeito da minuta do PL, né, e essa redação, ela pode vir a sofrer alterações ao longo do trâmite legislativo. Então, não necessariamente o que eu apresentar aqui hoje é a redação final, né, porque pode ter essas alterações aí no caminho. Então, sem mais delongas, vamos aos principais temas aqui do PL. Então, ele visa alterar a Lei 9.074 de 95, né, para estabelecer o sistema de compensação de energia elétrica. Então, primeiramente, esse PL, ele não vai alterar a Resolução Normativa 482, até porque pela hierarquia das normas, um projeto de lei, ele só pode alterar ou criar uma lei. Então, ele vai alterar a Lei 9.074 de 95, que estabelece as normas para outorga e prorrogações das concessões e permissões de serviços públicos. E dentro dessas concessões está a concessão de distribuição de energia. O artigo 16 dessa lei, ele está dentro do capítulo 2 dos serviços de energia elétrica e na seção 3 das opções de compra de energia elétrica por parte dos consumidores. Então, o PL ele vem com o artigo 16A para inserir um novo conceito, que é o de compensação de energia elétrica. Então, aqui, o artigo 16A, ele traz a definição do sistema de compensação de energia elétrica. O artigo 16B, nos incisos 1 e 2, a definição de micro e mini geração distribuída. O artigo 16 ele traz as modalidades, né, de geração junto à carga, autoconsumo remoto, empreendimento de múltiplas unidades consumidoras, e todos esses conceitos aqui, eles têm as mesmas descrições da Resolução Normativa 482, com um diferencial de que agora eles vão estar estabelecidos por lei, né? Aí é o que traz a segurança jurídica para todos os players do nosso setor, né? E o que é essa tão falada segurança jurídica, né? É a certeza de que o que está estabelecido por lei, na lei, não vai ser tão facilmente mudado como os dispositivos de uma resolução, né? Que pode ser alterada a qualquer momento, por alguns agentes. Essas alterações, elas ainda podem ter influência de terceiros interessados, influências externas, né? Que foi o que aconteceu em outubro, novembro do ano passado e trouxe toda aquela movimentação para o setor, né? E com certeza a segurança jurídica é um dos principais pontos de destaque desse PL, né? Uma vez que a regulamentação vai deixar de ser prevista em uma resolução normativa para ser tratada a partir de uma lei federal, né? Então, o que esse PL traz de novidade para o setor, então? No artigo 16C, inciso 4º, ele trata do conceito de geração compartilhada, ele traz as modalidades que já existem de consórcio e cooperativa, e a novidade aqui é a associação voluntária, né? Que pode ser entre pessoas físicas, pessoas jurídicas, ou entre pessoas físicas e jurídicas, o que na prática vai facilitar a operacionalização do negócio e a reunião de clientes, né? Que eu acredito também que nesse ponto o PL atende uma demanda aí já de muito tempo do setor, que é poder reunir todos esses clientes numa figura jurídica só. Outra novidade está aqui no artigo 16D, inciso 9º, que é o contrato de mútuo, né? Esse artigo, ele define claramente o contrato de mútuo, também visando a garantia jurídica e também pondo fim a algumas discussões presentes, né, em relação a esse tema. O contrato de mútuo é uma figura jurídica que pode ser traduzida como um empréstimo, né? E aí, trazendo esse conceito para o setor, seria basicamente o seguinte: a quantidade de energia injetada na rede, tirando o consumo, deverá ser exatamente a quantidade de energia compensada. Mais uma vez, é um conceito introduzido pelo PL, visando essa garantia jurídica, né? Porque pela primeira vez esse conceito vai estar estabelecido em lei,
porque a resolução normativa já trata, né, esse processo como um empréstimo gratuito, assim como eu falei já lá no começo da apresentação, mas ele não tá estabelecido por lei e com esse PL vai estar. E por fim, a última novidade do PL é o artigo 16e, os incisos 2 e 3, que vão estabelecer os gatilhos para a remuneração da utilização do fio, né? E nesse sentido é importante a gente ressaltar 2 pontos. O primeiro é que apresentar esse PL sem nenhum tipo de cobrança ou remuneração do fio, que inclusive também é uma discussão do setor há muito tempo, seria praticamente impossível, né? E eu arrisco dizer até ineficaz, porque provavelmente ele ia sofrer alterações posteriormente e o que ia acabar atrasando o processo de aprovação. E o segundo ponto é que, tendo em vista o cenário, né, que foi apresentado pela ANEEL no fim do ano passado, o que o PL traz para a gente hoje é um cenário consideravelmente muito bom, né, consideravelmente muito favorável. Então, como é que ficam esses gatilhos, né? Aqui no inciso 2º, ele fala que para as unidades consumidoras com microgeração distribuída, que tiverem protocolado a solicitação de acesso enquanto a participação referida no parágrafo 1º deste artigo estiver inferior a 15% da referida concessionária ou permissionária de protocolo do mesmo, a compensação dos créditos de energia elétrica deverão incidir sobre todas as componentes da tarifa, expressas em reais por unidade de energia elétrica. E para a modalidade de mini geração distribuída remota pura, sem carga, aplica-se a cobrança de 50% do valor da TUS de G, que estabelecida pelo órgão regulador. E aqui no inciso 3º, o outro gatilho é o seguinte: quando o órgão regulador apresentar os percentuais de inserção de geração distribuída conforme o parágrafo 1º deste artigo, superiores a 15% do atendimento da carga de energia elétrica da respectiva concessionária ou permissionária, ficará definido a cobrança de 50% do valor da componente tarifária TUS de fio B, a ser aplicada na compensação dos créditos de energia elétrica dos novos consumidores que aderirem ao sistema de compensação de energia elétrica, e para a modalidade de mini geração distribuída remota pura, sem carga, a cobrança de 100% do valor da TUS de G, estabelecido pelo órgão regulador. Bom, com isso, eu termino aqui a minha apresentação. Eu espero que tenha sido esclarecedor para todo mundo. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a organização impecável do evento, né? Todo o pessoal da Pieta que me fez o convite, e a todos os que nos acompanharam nessa tarde de domingo, né? Eu deixo aqui os meus contatos. Para quem tiver qualquer dúvida, é só me encaminhar um e-mail. Eu vou responder com o maior prazer, e o meu muito obrigada. Obrigada, Juliana. A gente agradece bastante, né, a participação da Savit, a sua participação aqui no evento, acho que agregou bastante, né? Traz uma visão um pouco diferente do que a gente está acostumada, né, dos engenheiros, né, essa visão mais técnica que a gente está acostumada. Uhum. E só falar que quando a gente convidou a Juliana, né, a gente lançou esse desafio para ela, né, de conversar sobre esses temas, né, que são mais polêmicos, né, a resolução normativa 482, as revisões todas, o PL agora também, que não está bem certo, né? Ela aceitou de prontidão e a gente, como a gente pode ver, também cumpriu o desafio muito bem, né? Muito obrigada, Brunel. Foi um grande prazer o convite, e eu fico feliz que tenha sido elucidativo aí. Qualquer dúvida que quem tiver, que tiverem, pode me encaminhar por e-mail, eu vou responder. Os temas são polêmicos, não tem como, algumas coisas variam de estado para estado, a gente sabe como funciona, mas eu estou à disposição, e quem tiver qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. A gente agradece, então, a participação. A gente vai ter uns minutinhos aí até a próxima palestra, né? Mas a gente já convida o pessoal para às 18 horas assistir a palestra do Rômulo, né? Sobre os entraves nas concessionárias, aí também outro tema um pouco polêmico. Muito polêmico. Mas então tá bom, gente. Até daqui a pouco a gente vai ter um intervalo agora e daqui a pouco a gente volta. Tchau. Tá bom, obrigada, tchau.